Fala aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Agradecer a cada um que está chegando agora. Mais uma live no Instagram da Rádio Bicuda FM. A entrevista hoje é mais do que especial. Felipe Killer, correspondente da Bandeirantes. Cara, vai ser um bate-papo muito bacana. Eu só estou aguardando ele aparecer aqui pra gente trocar essa ideia meio-dia, né? Está aqui já no horário. E só aguardando aqui, ver se ele me viu aqui. Não sei se ele tá vendo lá no Instagram, no Instagram, enfim, vamos ver aqui, aguardar. Você vai chegando, participando, bem bacana a sua presença aqui conosco. Eu não sei muito bem como que eu mando aqui pra ele. Acho que eu já entendi. Também sou meio ogro. Acho que eu não mandei aqui pra ele conseguir mandar. Vamos lá. Já adicionou aqui o Felipe Killer. A galera aqui acompanhando você em todo o Brasil, Rádio Bicuda FM, ou Bicuda FM, acompanhando mais um bate-papo, tá? E você que não conseguiu ver agora, vai ver mais tarde aí no meu Instagram e também vai escutar no FM. A gente está aguardando ali, o Felipe Killer já mandou o convite. Vamos ver. Aproveitando aqui a rapaziada também que está chegando, o Nuno Castro Lopes também chegando. Você em todo o Brasil aqui podendo acompanhar a nossa live. Ô Felipe, te mandei convite aí. Se não conseguir, eu vou fazer o seguinte, eu te mando de novo. Deixa eu ver, vou mandar aqui de novo o convite. Vamos ver se agora vai legal. Mandei aqui. Aceitei. Agora sim. Tudo bom, Nilson? Tudo bom, Felipe Killer? Prazer, cara, te receber aqui na Rádio Bicuda FM, cara. Pô, cara sensacional, um baita de um jornalista, cara. Poxa, muito obrigado por aceitar, cara, o convite aqui nosso da Rádio Bicuda FM. É um prazerzaço falar contigo. Pô, prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com a sua live. Pô, show de bola, Felipe. Felipe, olha, eu procuro fazer perguntas aqui, cara, um pouco fora do óbvio, né? É claro que algumas perguntas não tem como, né, a gente fugir, né? Mas assim, eu procuro mais focar na carreira e também procurar dar dica para a galera que está começando agora no jornalismo. E você compartilhar a experiência conosco. Felipe, aquela pergunta básica, cara, o que veio assim na sua cabeça enveredar pela área do jornalismo, cara? Olha, quando eu escolhi o curso, a minha ideia era viajar e tirar fotos, porque são coisas que eu gosto muito. Então, na época, eu pensei que o jornalismo poderia me proporcionar isso. Viagens e tirar foto, de repente escrever matéria. Eu não tirei nenhuma foto profissional, mas eu consegui viajar, então. Você está me escutando? Estão dizendo que está sem som aqui? Tá? Correia, eu tô ouvindo, Felipe. Você tá me ouvindo, Felipe? Eu tô te ouvindo, cara. Eu tô ouvindo tranquilamente, então talvez seja o Instagram do Eli Correia. E aí foi por esse motivo que eu escolhi o jornalismo. Cara, e eu vi numa entrevista que foi mais ou menos ali na fase de 17, né, para 18 anos, você tinha dúvida entre a publicidade e o jornalismo, e você definiu após essa viagem. Cara, você pode contar um pouco aí esse roteiro que você fez para poder chegar e decidir, cara? Não, foi uma decisão. Eu acho que você é muito novo, na verdade, para escolher a sua profissão para a vida inteira com 16, 17 anos. E aí eu queria viajar. Eu não pensava em ganhar dinheiro, até porque se eu quisesse ser rico eu não iria ser jornalista, né? Eu queria viajar, queria ter uma vida boa, nunca pensei em ter uma profissão só para ganhar dinheiro. E eu achava que o jornalismo poderia me proporcionar isso. E foi esse o motivo que me fez escolher a profissão.
Cara, qual foi a primeira experiência que você teve dentro da área de jornalismo, Felipe? Logo no começo da minha faculdade, acho que foi no terceiro ou quarto mês, porque a faculdade que eu fazia, a FIAM, tinha uma parceria com a Band, eles pegavam muitos alunos para fazer estágios, e aí se as pessoas fizessem um bom trabalho, a Band acabava contratando. E aí, durante a Copa de 2006, logo no meu começo, né, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu entrei na Band como estagiário não remunerado por um período de 3 meses e acabei ficando. Cara, do caramba, cara, porque você começou num canal, cara, principalmente a galera do jornalismo do esporte, cara, é uma referência. A Bandeirante não adianta, cara. Por mais que você possa ter aí algumas programações que eu acho que está melhorando muito, mas o jornalismo e o esporte sempre foi muito referência, né, cara? Imagino que você, jovem, pô, deve pensar assim, cara, como é que eu cheguei aqui? Deve ser uma coisa assim um pouco complicada, né, de primeiro impacto. Olha, sim, eu chorei, porque quando me deram o estágio na Band, eu voltei e aí eu fui encontrar com meu pai, aí eu abracei meu pai e comecei a chorar, porque eu não imaginava que eu ia conseguir um estágio na Band e referência no esporte, ainda consegui no departamento de esportes, o jornalismo também tem uma veia muito forte, então eu com 18 anos consegui esse estágio, para mim foi uma conquista enorme. Cara, e você do estágio foi lá crescendo. Cara, e você cobriu alguns eventos que, assim, cara, é o êxtase, eu acho que de qualquer profissional, você conseguiu. Pô, que é Copa do Mundo, cara, a Champions League, Fórmula Indy também, né? Se eu me corrija se eu estiver errado, e a Eurocopa. Cara, sim. por isso, cara, você, tão jovem, né, ter conseguido chegar a cumprir tantos objetivos assim, como é para você isso, cara? Olha, às vezes eu tô num grande evento e olho pro céu, agradeço a Deus e custo acreditar que eu tenho essa oportunidade. Então, com 24 anos eu cobri a Olimpíada, eu estava na cerimônia de abertura da Olimpíada, estava na cerimônia de encerramento, e aí eu cobri 5 temporadas da Liga dos Campeões, mais de 50 jogos, 3 finais, cobri a Eurocopa em loco, a Copa do Mundo, eventos esportivos. No jornalismo, mais de 10 atentados terroristas, uma visita do Michel Temer, então presidente, ao Putin na Rússia, entrei lá no Palácio Presidencial em Moscou. Então são coberturas que eu não tenho nem palavras assim para descrever o sentimento, mas eu agradeço e muito jovem eu sei que eu sou um privilegiado de ter conquistado tudo isso. É muito trabalho e um pouco de sorte também. Cara, e assim, você ir para a Rússia, né, cobrir uma visita de um presidente, em primeiro lugar, cara, a gente tem uma sensação da Rússia de um país fechado, né? Como se lá não tivesse o McDonald's, né? Que vamos colocar assim, que é uma parada muito, né, comum, né, dos países. Né? Cara, e como é que como que foi a sua primeira impressão ao pisar na Rússia, cara, e fazer essa cobertura, né, num país que a gente sabe que é referência no mundo e que tem o Putin, né, cara? Que é um cara, querendo ou não, né? É, olha, eu me surpreendi com a Rússia. Eu imaginava encontrar um outro país. Eu cheguei em Moscou, uma cidade espetacular, lindíssima. Inclusive, conversei com muitos brasileiros durante a Copa do Mundo e eles também tiveram a mesma sensação, que a Rússia é muito legal, que a imagem que a gente tinha da Rússia no Brasil, até mesmo aqui no Reino Unido, era uma imagem diferente, os russos super abertos, cidade moderna. Aí eu fui para São Petersburgo também, fui para Sochi. Então eu vi uma Rússia diferente da que eu imaginava. E uma cidade lindíssima. Fiquei encantado com Moscou e principalmente com São Petersburgo. Cara, e assim, uma parada que eu sempre pergunto a quem cobre a Champions League, porque, cara, aquela música inicial da Champions, arrepia a gente aqui em casa, cara. Eu considero, pô, um evento fora de série. Como é, cara, pro cara que tá cobrindo lá, a primeira vez que você foi cobrir uma Champions League, como é a sensação de ouvir a música, cara, da Champions?
Ah, é emblemático, viu? É muito emblemático para um jornalista esportivo poder cobrir a Champions pela primeira vez. Perguntaram a minha idade aí, eu tenho 32 anos, mas o meu primeiro jogo que eu cobri da Champions eu tinha 25. E quando eu escutei a música, me arrepiei inteiro. Falei, caramba, não acredito. Foi um jogo do Chelsea e Barcelona, em Só 2012. isso. Só isso, né? Eu acho que foi a semifinal, se eu não me engano, em 2012. E aí eu falei, caramba, não acredito que eu tô aqui no Stamford Bridge escutando essa música. E depois de alguns anos eu entrevistei ainda o cara que criou essa música, um Cara, britânico. Acho que o nome dele é Tony Brighton, alguma coisa assim, me fugiu o nome dele, mas é Tony. E aí eu fui entrevistá-lo, tinha um piano lá, e aí ele tocou a música na minha frente. Eu falei, caramba, que oportunidade, né? é do caramba, né, cara? A gente não pode xingar nesse horário. Cara, é sensacional. Cara, Copa do Mundo. Tem gente que diz que a Champions League é assim, é um campeonato. Para você, cara, Copa do Mundo é diferente, as duas são muito semelhantes, ou a Champions realmente é um campeonato muito diferenciado, assim, da gente se emocionar ao cobrir? Se eu só rapidinho quiser uma pergunta aqui, a equipe sou eu mesmo sozinho, tá? 90% das vezes. Algum evento grande eu tenho cinegrafista, mas eu costumo trabalhar A gente sozinho. vai chegar A lá. Guinness vai chegar lá. A Guinness também, obrigado aí por ter elogiado. Olha, eu acho que nada se compara a uma Copa do Mundo, porque é um baita de um evento, com pessoas do mundo inteiro. Se você for olhar a qualidade do jogo, eu acho que a Liga dos Campeões acaba tendo jogos mais bonitos. Mas o evento em si, na Copa do Mundo, de reunir povos do mundo todo. Então, eu lá em Moscou, conversando com gente da Tunísia, do Chile, Nacional. do Peru, da Inglaterra, eu acho que quando tem essa reunião de pessoas do planeta no mesmo lugar, e aí eu acabei ficando em Moscou, né? E eu vi a cidade se pintando com as cores dos times que jogavam lá. Então, Moscou pintada de vermelha porque a Tunísia jogou lá, depois Moscou pintada de amarelo, verde e amarelo, porque o Brasil jogou lá. E aí vai tendo essa mudança. Olha, eu acho que a Copa do Mundo é espetacular. Acima até do que Olimpíadas, porque muita gente, né, também se emociona muito com Olimpíadas, né? O brasileiro acho que tem essa questão, né, Felipe, com o futebol, né? E a Copa do Mundo é muito emblemática, né? Não, acho que a Copa do Mundo é mais emblemática para o brasileiro. Eu cobri a Olimpíada também. Foi o meu primeiro grande evento em 2012 e me arrepiei. Tem histórias espetaculares e eu te confesso que eu preferi cobrir a Paralimpíada do que a Olimpíada, e por um motivo. Eu conheci pessoas espetaculares, com histórias de cair o queixo, e no começo da Paralimpíada, quando eu ia entrevistar a pessoa, eu não sabia como perguntar, né? O que aconteceu com você, qual que é o seu problema. E aí os próprios assessores do Brasil falaram, não, vai lá direto, pode perguntar, porque eu começava a fazer entrevista, ia rodeando com medo, e essas pessoas já estão acostumadas a falar abertamente sobre o assunto. E aí depois eu já estava mais despojado, aí eu chegava lá, já perguntava o que aconteceu com você, e cada história de cair o queixo, que eu voltava para casa depois de trabalhar, tomava um banho e falava, cara, como eu sou sortudo, como eu não tenho nada a reclamar, e agradecer a Deus, muito obrigado. Uma história de uma mulher triatleta, ela não fumava, não bebia nada, e aí começou a ter um problema degenerativo no cérebro, e aí em questão de 6 meses o lado esquerdo dela paralisou completamente, ela não conseguia escovar o dente com a mão esquerda, e ela era uma triatleta. Outro caso, uma menina estava no ponto de ônibus, esperando, junto com a mãe, veio um carro, atropelou ela, ficou na cadeira de roda, sabe? Umas histórias assim que você fala, caramba! E aí eu acho que mudou bastante a minha percepção de vida depois de cobrir a Paralimpíada. E o Rodrigo Fragoso falava sobre isso também, cara. Ele falava que a Paralimpíada realmente foi o maior evento que ele cobriu. Cara, e agora eu quero avançar um pouco mais, né? A gente está falando muito do esporte, até porque a gente aqui é da parte de esporte, mas eu queria falar um pouco dessa questão que você falou do jornalismo, né, cara? Você é um cara que na Bandeirantes, cara, você tá no esporte, você tá no jornalismo, eu tenho a impressão que você não dorme, cara. Sério, eu olho assim, cara, 24 horas. E você fez diversas coberturas jornalísticas, você falou do Temer. Cara, como é que é essa sua rotina tão solitária na reportagem, cara? Porque eu tô vendo o tripé ali, que provavelmente você...
Já tá ali, não, já fica ali que eu pego e já vou pra rua, já tá montado. A minha rotina, ela é pesada, viu? Eu acordo 6h30 da manhã e já começo a trabalhar, né? Lendo jornais, já fazendo pesquisas, porque eu trabalho para a Rádio Bandeirantes, para a Rádio Band News FM, para o Band Esportes, para a Band Aberta, todos os programas, então é puxado. E aí eu termino de trabalhar muitas vezes 9h30, 10 da noite, isso num dia normal. A minha esposa, ela acorda, eu estou trabalhando, ela vai dormir, eu estou trabalhando, é que agora ela está trabalhando de casa, mas antes ela acordava, eu estava trabalhando, ela voltava do trabalho, eu estava trabalhando, ela, caramba, não para nunca, isso em dia normal, então quando acontece um atentado terrorista, é muito mais, entendeu? Algum grande evento. Mas é o preço que eu pago, eu sei que eu tenho uma oportunidade muito boa aqui, não tenho família, eu acho que se um dia eu tiver filhos, não vai dar para ter essa rotina. Acho também que vai chegar uma fase que eu não vou mais aguentar, porque é realmente muito puxado, um desgaste não só físico, mas emocional também. Então hoje, com 32 anos, sem filhos, com uma esposa extremamente compreensível, dá para eu engatar esse ritmo pesado. Mas eu já paguei preços altos por isso, tive ataque de estresse, já tive alguns problemas de saúde, fiquei 45 dias sem folga, trabalhando direto, enfim. Aí eu tive que dar uma desacelerada, porque foi um período que tiveram muitos atentados terroristas aqui na Europa, Londres inclusive. Estava cobrindo a Liga dos Campeões também na fase final, então eu estava viajando muito, dormindo pouco. Várias vezes eu fazia um jogo terça-feira à noite, saía do estádio 3 da manhã, acordava 6, 7, pegava o avião, ia para outro país para cobrir o jogo de quarta-feira. Espetacular, sensacional, né? Baita oportunidade. Mas não é que depois na quinta-feira eu tinha tempo de descansar ou na sexta quando eu voltava para Londres. Eu voltava para cá e já começava a trabalhar de novo. Então eu fiquei 45 dias sem trabalhar e, além do esporte, muitos atentados terroristas. Aí, no meio de um ataque terrorista em Manchester, meu corpo cobrou, meu coração começou a bater forte, eu achei que estava tendo um piripaque, aí eu liguei para minha chefe na época, falei, ó, preciso sair daqui, preciso desligar, eu passei do ponto. Enfim, eu fui até mais do meu limite. Cara, e você trabalhando sozinho, como é que é a construção de matérias, cara? Porque você tem que estar mandando matéria, né? Algumas que é terrorismo, né? Quando acontece a gente já tem. Mas como é que é essa criação, cara? Você acorda assim, poxa, eu vou fazer isso hoje. Como é que vem essas ideias, enfim? Bom, num dia normal é isso, eu acordo 6h30 da manhã, eu leio, cara, muitos jornais, né, pela internet. Então eu leio o The Guardian, a BBC, a Sky News, o New York Times, a CNN, a Al Jazeera, a Folha, o Estadão, o UOL, o Globo.com. Não, eu abro várias abas, né, e além disso eu tenho um iPad e aí tenho notícias no iPad que já vem com um compilado de várias notícias que estão rolando no mundo. E também leio isso, então eu dedico pelo menos umas 2 horas da minha manhã lendo notícias, e aí depois que eu leio as notícias, eu ainda falo com os editores do Brasil, né, assim, se eles têm alguma sugestão, e aí eles definem os assuntos dos ao vivos. E aí, depois que eu tenho esses assuntos definidos, normalmente 3 ou 4, eu começo a ler várias notícias de veículos diferentes sobre o mesmo assunto, para construir a minha entrada ao vivo. Mas aí também, depois que eu tenho essa base pela manhã, que eu acho que é muito importante, eu consigo levá-la para o restante do dia, entendeu? Então, se de repente eu precisar fazer alguma outra entrada ao vivo, alguma outra matéria, eu já estou por dentro dos assuntos, até porque eu já li bastante pela manhã e já debati também com o pessoal no Brasil. Cara, sensacional. Então você praticamente, cara, repórter, redator, é tudo, né? Câmera. Cara, assim, como é que é essa viver em Londres, cara? Porque é uma diferença. O brasileiro, ele é muito afetivo, né? O londrino parece ser um pouco mais distante, né, Felipe? Como é que é viver aí na Inglaterra, cara? Olha, é uma experiência pessoal muito bacana. Claro que... Eu tô sem relógio aqui, mas quando for 12h30 você me avisa, Nilson? Por favor, eu tô sem relógio. Eu tô olhando pra cima, por isso que o relógio é em cima, entendeu? Tá, beleza. Não, beleza, que eu tenho um compromisso depois. Bom, e aí é uma experiência pessoal muito bacana.
Claro que é diferente do Brasil, mas eu acho que isso é parte do processo de morar fora, você entender como funciona um outro país. Mas brasileiro tem em todo lugar, então eu tenho vários amigos brasileiros aqui, principalmente jornalistas brasileiros. Então eu sou bastante amigo do João Castelo Branco, da ESPN, do Ulisses Neto, que trabalha na Jovem Pan, mas também na Players Tribune. Quem mais? Tem o Caio Correia, tem o Fred Caldeira, enfim, tem uma comunidade brasileira, amigos também fora do jornalismo, então eu acabo me relacionando com eles. A minha esposa é irlandesa. Londres tem gente do mundo todo, né? Então você acaba fazendo amigos de várias partes do planeta, mas a verdade é o seguinte, eu trabalho tanto que eu não tenho tanto tempo de fazer amizade, de ficar curtindo, de ficar saindo para beber, enfim. Eu acho que eu estou numa fase agora da minha vida que eu coloquei isso na cabeça. Obrigado, viu, Augusto? Ele mandou aqui, ó, meu dia 20. Que eu estou numa fase da minha carreira de focar no trabalho e depois eu vou dar uma desacelerada, mas eu acho que pelos próximos 5 anos, pelo menos, é hora de dar um gás. Sensacional, cara. E você, cara, manda muito bem, cara. O que eu acho legal, não é porque você está aqui na minha frente, não. Porque você consegue ter a linguagem da TV e do rádio, cara. Eu acho isso impressionante. Porque tem gente que é do rádio, não consegue ir para a TV, fazer um trabalho legal. E tem gente, cara, que é da TV não consegue se encaixar. Você consegue fazer a transição assim, ó, um piscar de olhos, cara. Como é que é isso, cara? É natural mesmo? Olha, eu confesso, Newton, que eu vou falando, entendeu? Eu acho que o mais importante é ser natural. Então, quando eu faço reportagem para a TV ou quando eu estou no rádio, eu converso como eu estou conversando com você aqui, entendeu? Eu acho que esse é o mais importante. E o jornalismo está caminhando para isso, até mesmo no rádio. Claro que se você é um narrador no rádio, aí é totalmente diferente. Vai fazer um jogo de futebol, é totalmente diferente. Mas no meu caso, que eu faço entradas ao vivo ou gravo boletins, eu acho que o mais legal é você falar, né? Para estar mais próximo das pessoas. Eu, evidentemente, escrevo sempre um texto, né? Me baseio nele quando eu vou falar. Tem pessoas que fazem de cabeça, eu não consigo. Eu não tenho esse talento. Tem gente que consegue sair falando aí por 3, 4 minutos direto. Eu não, prefiro escrever um texto para ter todas as informações lá. Mas é uma experiência bacana, porque eu comecei nas rádios recentemente e o feedback tem sido muito legal. Não, é do caramba, cara. É do caramba mesmo, sério. E, cara, como é que tá a pandemia, cara, aí na Inglaterra? E eu queria aproveitar, cara, dar uma aqui, né, aproveitando, homenageando até o saudoso Boechat, né, saber de você como é que é o jornalismo, cara, aí. Se há muita diferença do jornalismo da Inglaterra com o brasileiro, cara. Existe muita diferença, sim, viu? E é até legal eu ter esse contraponto aqui. Então, por exemplo, as matérias de TV têm uma outra pegada aqui. Elas são muito mais produzidas, né? Tem algumas matérias de TV que parecem cinema. Assim, é uma qualidade muito bacana. Por outro lado, não tem tanto improviso, eu vejo, como tem no jornalismo brasileiro. Não é tão informal como eu vejo no jornalismo no Brasil também. Então, tem coisas muito boas que eu tento aproveitar para o meu trabalho e tem coisas que eu acho que não é tão legal no jornalismo daqui que também não caberia no Brasil, né? Então, eu acho que cada vez mais no Brasil o pessoal tem abraçado essa maneira mais informal de você lidar com a notícia. Então, muitas vezes eu já trato de assuntos muito pesados, delicados. Então, eu tenho que tentar ser simples e também trazer isso de uma forma mais leve para as pessoas. Cara, e a pandemia, Carol, como é que tá aí na Inglaterra? Desacelerando? O Reino Unido tá desacelerando um pouco. O Reino Unido é o país com mais mortes aqui na Europa, segundo no mundo, atrás dos Estados Unidos. Está tendo um relaxamento das regras aqui. Existe um questionamento muito grande sobre a atitude do governo britânico no começo da pandemia, que não tratou tão a sério, não colocou regras rígidas. O Reino Unido entrou em quarentena no dia 23 de março, a Itália, por exemplo, entrou no dia 9 de março, foi um dos últimos países da União Europeia a entrar em quarentena, está sendo um dos últimos a sair também, mesmo assim está saindo num momento em que estão morrendo entre 300 e 400 pessoas por dia. É muita gente ainda, mas já chegamos a 950 mortes num período de 24 horas, então está melhorando, mas ainda a situação não está totalmente controlada por aqui. E a gente tem mais ou menos 3 minutos. Eu queria que você pudesse falar aí, Felipe, dar um conselho, cara, para essa rapaziada nova, cara, que está vindo aí no jornalismo, que quer seguir um caminho muito semelhante ao seu, que é fazer esporte, mas de repente morar fora do país.
o que você dá de conselho para essa rapaziada mais nova aqui no Brasil? Bom, eu vou dar o meu conselho já respondendo uma pergunta aqui de quantas línguas eu falo. Falo um pouquinho de português, um pouquinho de inglês, arranho no espanhol, entendo alguma coisa de francês, entendo alguma coisa de italiano, mas não falo, mas consigo saber o que está acontecendo. Então essa já é uma dica que eu dou. Quem quiser morar fora, trabalhar com jornalismo internacional, tem que estudar línguas. Eu gostaria muito de poder fazer um curso de francês, entrei num curso de francês, e aí eu eu tive que parar, porque eu só faltava nas aulas, né? Eu trabalho tanto que eu fiz 4 aulas e parei num período de 3 meses, eu não conseguia ir para as aulas. Então uma dica que eu dou é você aprender línguas, se quiser trabalhar com jornalismo internacional, mas se quiser trabalhar com jornalismo no geral, tenha muita disposição, porque é uma profissão que te exige muito, desde o começo. Você vai trabalhar finais de semana, feriados, vai trabalhar no Natal, vai trabalhar no Ano Novo, às vezes no Carnaval, na Páscoa, mas é uma profissão muito gratificante. E que você escolha a profissão não pensando no dinheiro, porque o jornalismo não te deixa rico. São poucos casos de pessoas que ficam ricas, mas é uma profissão muito gratificante e principalmente é um compromisso com a sociedade. A gente faz jornalismo para tentar dar voz à sociedade, debater problemas e estar sempre aberto a críticas também, né? Eu acho que é importante, principalmente nesse momento em que muita gente tem atacado a imprensa, a gente também parar e pensar, opa, o que estamos fazendo de errado? E aí, olhar para nós, tentarmos nos reinventar, mas sempre com muita responsabilidade e com compromisso com as pessoas, com a sociedade, porque eu acho que o nosso trabalho tem uma relevância para a sociedade, para a gente abordar temas, né? Porque muitas vezes o que a gente fala vai ser a nossa visão de mundo para tantas pessoas que vão escutar aquilo e levar isso adiante. Então, só um exemplo, eu cobri o Brexit aqui, né? Quantos jornalistas brasileiros cobriram o Brexit aqui? Talvez 5, 6, 7. Então nós, sei lá, 10, vamos falar 10, são 10 jornalistas brasileiros que foram responsáveis em passar a visão do Brexit para um país inteiro, entendeu? Então existe uma responsabilidade muito, muito grande na profissão. No pique, como, né, diria aquele, né? Felipe, para você, cara, como você se vê aí, cara, aqui a 5 anos? O que você gostaria de fazer aqui a 5 anos, né? Que você falou que é passar um período um pouco mais calmo. O que você gostaria de fazer no jornalismo ou fora do jornalismo? Gostaria de fazer matérias especiais, mais trabalhadas, com equipe, com tempo, porque hoje o meu trabalho, e eu acho que um dos motivos que a Band gosta de mim é que eu entrego um volume muito grande de trabalho. Mas eu gostaria de poder fazer uma matéria especial, me dedicar a ela, uma série, ter cinegrafista, produtor, ter tempo, né? Porque, sei lá, eu fiz uma matéria sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Eu não tive tempo de ver um documentário, de ler um livro, de me aprofundar no assunto. Foi assim, ó, vai para Berlim amanhã, faz a série, entrega pra gente. É tudo muito no susto. Então, daqui 5 anos, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ter mais tempo para entregar mais qualidade. Cara, eu torço muito por você, cara. Você é um baita de um profissional. E acho que no futuro a Band deveria te dar essa oportunidade, sim. E também te dar um espaço no rádio, porque, cara, é muito legal você se comunicando no rádio, cara. É muito top mesmo. E eu quero aproveitar, já agradecer por você aceitar aqui o nosso convite, cara. Esse pequeno tempo que você tem, né, para fazer tanta coisa, para conversar aqui conosco, cara. Obrigado demais mesmo. Pô, muito obrigado pelas palavras, fico feliz com o convite, eu espero ter contribuído aí nessa live. Valeu? Cara, contribuiu muito. Valeu, Felipe. Tamo junto, cara. Obrigado. Valeu, tamo junto. Boa quinta-feira. Tchau, tchau. Você também. Esse é Felipe Queria. Só isso, Brasil. Valeu. Valeu. É isso aí, gente. Ó, daqui a pouco tem Gustavo Ribeirão aqui na live, tá? E aí você que tá aí, aproveita, curte aí a gente, segue a nossa página aqui no Instagram, tá? E se quiser seguir a página, o pessoal do pai aqui, NS Frazão Oficial. Valeu, gente? Daqui a pouco, Gustavo Ribeirão, em 2 horas. Aguardo vocês aqui, hein? Valeu, Augusto. Valeu, Rô Falcão. M. Cuca Real. Valeu, tamo junto. Gente, desculpa se tem algumas perguntas aqui. Fábio Kiel. Cara, peço desculpas, mas o Felipe tinha um tempo curto. Então a gente tinha que tentar aproveitar da melhor forma possível.
Valeu, gente. Até daqui a pouco, 14 horas, eu estou de volta.